E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Eudécio, totalmente protegido, ó. Máscara, álcool em gel 70%. Como é que vocês estão conseguindo sobreviver a essa pandemia aí do coronavírus? Espero que todos estejam bem e que estejam em casa, né? E por isso nosso contato também está sendo dessa forma, né? Em casa. Bom, nós vamos prosseguir com a disciplina de Biologia Celular e Histologia, especialmente essa unidade, Histologia, será comigo, né? O professor Jobson ele vai eventualmente me ajudar em algumas atividades também, mas vocês vão precisar se direcionar a mim. Eu já fiz até um post lá no Aluno Online, no chat, e lá no chat tem um post que eu fiz sobre o cenário que nós estamos vivendo, né? Então tem uma palestra sobre a pandemia, na verdade uma epidemia que nós vivemos em 2014, sobre a Ebola, em que Bill Gates falava sobre a nova pandemia. Então é até bom vocês assistirem. E também tem as sugestões de filmes e séries, né, que tem disponível no Netflix, né, para que a gente possa ficar em casa. Eu sei que o tempo é curto, eu sei que vocês estão atarefados, assim como eu também, né? Também sou muito atarefado, mas se a gente consegue, né, equilibrar nosso tempo, a gente consegue, de fato, organizar nossas ideias e organizar nosso tempo, para a gente dar conta de tudo, tá bom? Então, histologia vai ser essa unidade que nós vamos iniciar a partir dessa semana, tá certo? Eu tô com material aqui que eu vou estar olhando para ele, né? São os slides e as indicações das atividades que vocês também terão que fazer. E aí eu vou disponibilizar no Aluno Online também esse material, tá certo? Não se preocupem quanto a isso, tá? Então eu gostaria de começar me apresentando. Meu nome é Eudécio Neco, é esse nome mesmo, esse nome feio. Eu não tenho culpa de ter esse nome assim, eu sei que é original, só tem eu no mundo. Neco não é apelido, é nome mesmo, tá? E aí, o importante é que eu tenho saúde. Bom, eu sou licenciado em Ciências Biológicas, sou professor de formação, sou mestre também em Ciências Biológicas e, assim como vocês, sou estudante também de odontologia. Então, papo reto aqui, eu entendo o que vocês estão passando, eu entendo que nós estamos passando, né, como estudantes de odontologia, e entendo a necessidade de cada um também, né, principalmente aqueles que trabalham e estudam, tá? Então a gente vai começar com a parte introdutória da histologia. Bom, como vocês viram com o professor Jobson, a teoria celular ela foi criada, né, pelo Robert Hooke, né, a partir do momento que ele começou a observar ao microscópio algumas estruturas no qual ele chamou de célula, né, feito um corte de rolha de cortiça, naquela cortiçazinha, ele chamou de célula, né, que seria justamente o significado de célula, algo fechado, né, algo condicionado, ambiente fechado. Então ele chamou de célula. Isso foi em 1665, né? Então já tem um bom tempo e os estudos de lá para cá ajudaram muito, principalmente com a evolução do microscópio, né? Então essa teoria ela estabelece que a célula é a unidade morfológica básica de todo ser vivo, ou seja, a célula é a unidade de todo ser vivo, tá? Então isso não é novidade para vocês, não é novidade para ninguém. Mas é importante a gente colocar isso em pauta, principalmente pelo momento que a gente está vivendo, né, da pandemia, né? Então, já que a célula é a unidade básica de todo ser vivo, os vírus são seres vivos ou não? Na verdade, até agora a discussão que nós temos é que os vírus realmente, de fato, não são seres vivos, é o que se conhece na biologia, embora existam outras correntes, outras vertentes que falem sobre esse questionamento, né? Mas os vírus não são considerados seres vivos até então, pelo menos é o que nós vamos assumir na nossa disciplina. E por isso eles precisam de um metabolismo de uma outra célula, eles precisam parasitar outra célula para poder se reproduzir, tá? Fora essas estruturas, esse material genético encapsulado que são os vírus, nós temos as células que estão presentes no nosso corpo, né? No corpo dos animais, seres humanos, nos quais nos incluímos, né? Os animais,
e das plantas, dos fungos, das bactérias, e aí vai diferenciar, né, de célula procarionte, eucarionte, vocês já viram isso perfeitamente com o professor Jobson. E os mecanismos de reprodução. O fato é que as células elas se agrupam de acordo com a sua estrutura e função. Isso é uma característica muito importante. Estrutura e função. Isso quer dizer que as células que estão presentes dentro de um tecido epitelial apresentam estruturas específicas diferentes das células que estão presentes no tecido sanguíneo. Sim, o sangue é um tecido, tá? E a sua função também varia conforme a sua aplicabilidade no organismo, né? Então, as células do tecido epitelial vai ter a função de revestir, proteger, que a gente vai estudar um pouco mais a fundo nas próximas aulas. Já a célula do tecido sanguíneo vai ter a função principal, como tecido conjuntivo, fazendo parte do tecido conjuntivo, de propriedades especiais, o transporte de nutrientes, transporte de gases, principalmente oxigênio, tá bom? O nosso corpo, a gente, né, tem vários tipos de células, né, de diferentes formas e funções, de acordo com a sua estrutura e função, e elas trabalham em conjunto, né, de maneira integrada, de maneira organizada e desempenham, né, juntas uma determinada função, como já foi falado, né. Esse grupo, né, esse agrupamento de células, nós chamamos de tecido. E a partir daí que fica interessante nossa disciplina, né? Porque nós vamos estudar os tecidos e principalmente as patologias, pelo menos principalmente não, mas pelo menos algumas das patologias associadas aos tecidos, especialmente as patologias de ordem bucal, né? Então, aquelas que acometem o sistema, né? O sistema estomatognático. Então, a boca, né, os músculos da face, os ossos, né, do crânio, todas essas patologias que acometem, ok? E de onde vêm essas células? Hoje a gente pode se perguntar, de onde é que vêm essas células? Essa disciplina, vocês vão estudar com mais propriedade a origem dessas células na disciplina de embriologia e histologia bucal. Lá na embriologia vocês vão conhecer os folhetos embrionários, né, ou folhetos germinativos, né, uma atualização mais adequada para esse nome, né? Então são os três folhetos embrionários, né? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Muito bem. Então nós temos esses três folhetos embrionários, que eles são formados durante o período da gastrulação, ok? Que é onde se formam os três folhetos embrionários. Então isso é assunto da próxima disciplina, lá no segundo período, tá? Com o professor responsável pela disciplina de embriologia, ok? Então, hoje nós temos tipos de agrupamentos de células que se apresentam com estruturas e funções similares. Hoje existem 4 tipos primários de células. Vocês saberiam dizer quais são esses 4 tipos? Pois bem, nós temos tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido muscular. É interessante perceber que o tecido conjuntivo ele ainda pode se ramificar em vários outros, que eu não vou adentrar nesse mérito agora. Quando a gente começar a falar sobre tecido conjuntivo, a gente vai entender quais são esses tecidos conjuntivos. Tem o propriamente dito, tem o de propriedades especiais e aí vai, tá? E além dessas células, os tecidos contêm também material extracelular, que é onde as células estão mergulhadas, tá? E intracelular. Tá? Então, o extra é tudo que está fora da célula, tá? E intracelular é tudo que está dentro da célula, né? E aí, esse material ele é produzido, né, com quantidade, dependendo do tecido, com quantidade variável. O tecido epitelial, por ele ser muito, as células serem muito justapostas, ou seja, serem muito integradas, né, juntas, por junções comunicantes, junções gaps, desmossomos, que vocês viram com o professor Jobson, há pouco material extracelular, tá? Então, não tem muito material entre uma célula e outra, elas estão intimamente conectadas, ok? Mas, obviamente, elas têm material intracelular, né? Então, há um metabolismo, existe um metabolismo celular, e esse material intracelular está dentro dessa célula, ok?
Então a quantidade, né, desse material intra e extracelular ela é variável, ok? Então se a gente pegar um braço, por exemplo, vamos pegar nosso braço, imaginar aqui nosso braço, cada um pega o braço de vocês, né? Então vocês têm um órgão, tá? Uma estrutura aqui que é o braço, né? Pegando desde a mão até o antebraço, né? Braço com bíceps, tríceps e os músculos todos, deltoide, né? Que vocês estão pagando a anatomia humana, vão bem lembrar, né, desses músculos. E aí a gente começa a falar das camadas que nós temos, né, dentro dessa estrutura, desse braço. Então vamos lá. A camada mais externa, obviamente, vai ser o tecido epitelial, ok? O tecido epitelial é um tecido de revestimento, ok? Revestimento é a principal função desse tecido. Se a gente adentrar mais, aí eu precisaria pegar uma faca e me cortar. Não vou fazer isso, também não recomendo que vocês façam, ok? Então, se a gente adentrasse mais e cortasse esse tecido epitelial, que ele é totalmente avascular, ou seja, não tem vascularização sanguínea, e o tecido muscular e conjuntivo tem vascularização sanguínea, aí sim a gente veria sangramento, tá? Então, se a gente faz um cortezinho pequeno no tecido epitelial, né, aqui no tecido epitelial, ele não vai sangrar. Agora, se o corte acidental, que seja, a gente não vai fazer corte nenhum, tá? Mas o corte que seja acidental, a gente acaba vendo esse tecido sangrar, é porque, notadamente, ele atingiu o tecido conjuntivo, que fica logo abaixo do tecido epitelial. Então, o tecido epitelial, abaixo do tecido epitelial, nós temos tecido conjuntivo e nós temos vários tipos de tecido conjuntivos. Aí temos o tecido muscular, com os feixes musculares, temos tecido nervoso, né, com neurônios aferentes, neurônios motores, né, que vocês vão ver na fisiologia, tá certo? Temos também o tecido conjuntivo frouxo, que nós vamos ver que o tecido frouxo ele dá mais flexibilidade, tá, à nossa pele, enquanto que o tecido conjuntivo denso e modelado, por exemplo, ele vai estar presente em tendões, né, tendões de articulação, né, tendões de articulação como um tendão de Aquiles, né, que era o ponto fraco de Aquiles lá na mitologia grega, né. Então são tendões que dão resistência, né. Temos o tecido conjuntivo ósseo, temos o tecido conjuntivo cartilaginoso, que pode se calcificar e transformar em tecido conjuntivo ósseo. Temos o tecido sanguíneo, que aí ele nutre todo o nosso corpo. E a falta de suprimento sanguíneo vai causar isquemia, tá? Então vejam como as coisas estão interligadas. O que seria a isquemia? A isquemia é a nutrição de uma determinada estrutura, de um determinado tecido, né? A nutrição no tecido epitelial, né, por difusão, a nutrição no tecido conjuntivo, né? Por isso que nós precisamos do sangue irrigando todo o nosso corpo, ok? Então, para a atividade de vocês, uma sugestão que eu estou dando, né, para estudo, tá? Eu sugiro que vocês entrem na biblioteca virtual, tá? E acessem o livro Biologia Celular e Tecidual para Odontologia. Esse livro está disponível na biblioteca virtual e comecem a estudar o tecido epitelial. O tecido epitelial é um dos tecidos mais importantes, né, que nós, na verdade, todos são importantes, mas eu diria que ele é um dos mais importantes para que a gente possa dar uma focada melhor, tá certo? Então, estudem o tecido epitelial para que a gente possa falar um pouco mais dele na próxima aula, tá certo? Então vejam, principalmente, façam apontamentos sobre a função do tecido epitelial, quais são as funções, tem uma ou mais funções, quais são as características do tecido epitelial, tá? Função, característica. E como é a composição desse tecido epitelial? Ele é composto de quê, tá? Quais são as junções que ligam uma célula a outra, tá certo? Beleza? Então ficamos por aqui, uma aulazinha curta, né? Só para a gente dar uma entrada na disciplina e a gente se conhecer um pouco melhor. E aí na próxima aula a gente continua com o tecido epitelial. Sempre lembrando que eu vou tentar fazer o vídeo e mandar o material para vocês no aluno online. Beleza, galera? Valeu! Não esqueçam da máscara, se for sair na rua, álcool em gel, tá?
E muita atenção, muito cuidado nessa quarentena. Fique em casa, é a melhor opção. Valeu, gente. Falou, um abraço.